Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa Os Antifrágeis. Você percebeu que tem uma vinheta, Richard, muito bem-vindo. Como é que tá, Roxo? Tudo bem? Ficou aí, legal, né? O que você achou da nossa vinheta? Gostei bastante. Muito obrigado, Danilo, fez a vinheta pra gente, tá dando um alô aí pra gente. Fiquei super feliz da vinheta e também porque a gente tem um programa super especial. Você que está aí, não saia, o programa mais eletrizante de economia e investimentos do mercado financeiro todo, de toda a internet. A gente tem recebido um monte de elogio, um monte de gente agradecendo. O programa está cada vez mais especial. Na semana passada falamos de investimento, falamos sobre as 6 verdades que ninguém te fala sobre investimento e foi muito legal, né? Como é que foi a repercussão? Foi excelente, né? A repercussão, né, Roxo? Uma grande audiência, a gente agradece todo mundo e muitas pessoas falaram que começaram a olhar com outros olhos, né, os investimentos depois desse programa. Acho que é um programa muito especial, né, que vale a pena até uma reprise no futuro, né? Muito bem. Já tem bastante gente aí, sim, podemos fazer aquele começo espetacular. Vai lá, por favor, em mim, a câmera, Matheus. Então, olá, muito bem-vindo ao 4º episódio da 3ª temporada do programa Os Antifrágeis. Hoje é quarta-feira, é dia 8 de agosto, são exatamente 16 horas aqui na Faria Lima e eu tô com o super economista Richard Rinchtenban. E aí, Richard? Tudo bem, Roxo? Muito bem-vindo. Hoje é um assunto de pegar fogo. A gente veio causar polêmica, não porque a gente gosta de polêmica, mas porque esse assunto precisa ser visto de maneira urgente. O que nós vamos falar no nosso 5º episódio? Hoje a gente vai tratar de uma forma muito rigorosa e técnica sobre desigualdade para as pessoas poderem direcionar sua insatisfação para aquele grupo que realmente merece isso e não, né, se desvirtuar, né, nos conceitos e mirar, né, a artilharia para o lado errado, né? Com certeza. Aliás, desculpa, eu falei episódio 4, é o episódio 5. O nome do episódio é o seguinte: tudo que você aprendeu sobre desigualdade é uma farsa. Olha que nome forte, o que significa isso? Entenda definitivamente que são assuntos totalmente diferentes e que não podem ser apaixonados. A gente não pode olhar para a economia e para as ciências sociais como se fossem ideologias, né? É verdade. Então explica quais são os tópicos de hoje. A gente vai ver de uma forma bem técnica, antes de mais nada, né, fazer alguns questionamentos, né, que envolvem desigualdade. Depois a gente vai ver que tem um tipo de desigualdade que é boa, outro que é ruim, e o que interessa para todo mundo, né? Qual que é a solução para tornar o mundo um lugar mais justo, né? Exato. Então esses são os tópicos do dia. Fica aí, não sai, você vai aprender muito e com certeza isso vai te ajudar a tomar decisões e também a fazer investimentos. Mas antes de tudo, eu queria chamar um vídeo. Então você que já assina a nossa lista VIP, já vai receber o nosso teaser, o nosso vídeo. Uau. E você que não assina, logo depois do vídeo eu vou te explicar como é que você recebe esse vídeo e o nosso conteúdo semanal exclusivo. Então, por favor, Matheus, passa o vídeo especial, o teaser dos Antifrágeis. Nunca gerenciamos tão mal nossa exposição a riscos. A tecnologia não soluciona as crises do mundo. Vivemos no completo caos. Quem decide para onde o mundo caminha enriquece e não enfrenta as consequências dos próprios erros. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Milhares de mortos, trilhões de dólares de prejuízos, novos grupos terroristas. Crise de 2008. The disease is all this debt-financed consumption. The craziest day they have ever seen in these markets. Milhões de desempregados. Trilhões de dólares em prejuízos. I was shocked because I still do not fully understand why it happened. E o que aconteceu com eles? Nada. Continuaram ganhando muito dinheiro. The most sweeping economic recovery package in our history. Neste momento, há milhares de agentes fragilistas dizendo às pessoas como pensar, o que comer, como votar. Quem manda no mundo não tem qualquer noção de realidade. We built a society that unfortunately has to depend on incompetent people. Nos expondo constantemente a eventos extremos, devastadores. O planeta Terra é um só.
a evolução humana não pode ser interrompida. Os Antifrágeis. Aprenda a se beneficiar do caos. 3ª temporada. Skin in the Game. É isso mesmo, emocionante o vídeo, Richard. O que você achou? Achei incrível, né? Excelente. Aí, parabéns pelo pessoal aí que ajudou a gente a fazer o vídeo. É, o pessoal da OPA, o Ricardo Guarani e o Thiago Joque, são caras incríveis de vídeo, fazem parte da comunidade, são nossos parceiros. Esse vídeo é impactante, é um pé no peito, é uma tijolada como todo o conteúdo do Nassim Taleb. Então, se você quiser assistir esse vídeo, uma outra versão dele, se você quiser ver o nosso conteúdo exclusivo, clica aí. Se você estiver no Facebook, no Live, tá aí no comentário lateral a lista VIP do treinamento Investimentos Antifrágeis. Se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo tem o endereço da lista VIP. Muito bem, vamos começar então. O assunto é muito importante, a gente vai aprender definitivamente o que é bobagem e o que é importante e sério que deve ser considerado com relação à desigualdade e também à pobreza, né, Richard? Exatamente. Antes de mais nada, né, o capítulo 7 do livro novo, né, o Skin in the Game, que trata sobre desigualdades e desigualdades. E para a gente começar a pensar em falar em desigualdade, antes temos que fazer alguns questionamentos. Primeiro, você sabe qual que é a diferença entre desigualdade e pobreza? Por exemplo, pobreza, o estado absoluto, é saber se o cara tem acesso ao esgoto, se ele tem comida, se ele tem um lugar para morar. É a situação dele de fato. Isso. Já a desigualdade é uma variável relativa, ou seja, você está comparando uma pessoa com outra, grupo com outro grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Imagina que num país que todo mundo é miserável, você vai aplicar lá os índices de desigualdade, o coeficiente de Gini, por exemplo, e aí você vai ver, nossa, Roxo, este país não tem desigualdade. É igualitário. Todo mundo é miserável e não tem o que comer. Olha só, agora um país que, por exemplo, você tem milionários e trilionários, como se existissem trilionários, você teria, aplicando esses índices, uma desigualdade muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado e o que a gente tem que focar é qual que é o estado de pobreza absoluta das pessoas naquele determinado país. Então, antes de mais nada, a gente tem que distinguir entre pobreza e desigualdade, não é, Roxo? Com certeza. Então é o capítulo 7 do livro novo, Skin in the Game, do Nassim Taleb, o livro que ainda não tem em português. Tudo que a gente for falar aqui tem comprovação científica rigorosa. Nós não estamos chutando número, não estamos dizendo coisas ideológicas. A gente está baseado em ciência moderna e não é ciência social tradicional, é ciência mais parecida com as ciências naturais, a física e tudo mais. Eu me lembro de um capítulo, de uma passagem do primeiro livro filosófico do Nassim Taleb, que é o Iludidos pelo Acaso, que ele conta a história, a situação de uma senhora que era muito rica no bairro dela. Ela se considerava uma pessoa feliz, ela tinha um destaque social e ela muda para um bairro muito rico de milionários em Nova York, e aí ela descobre que ela não é tão rica quanto ela imaginava e ela fica se sentindo uma pobre entre os super ricos. Então, diferença social sempre vai existir. Por mais que uma sociedade inteira tenha um monte de recursos, vai haver diferença. E isso não necessariamente é um problema. Pode ser, mas não necessariamente é. Mas a condição absoluta de pobreza, isso é um problema grave. É o que interessa, é o ponto de partida. Qual que é a situação de pobreza daquelas pessoas daquele país? Segunda informação que a gente vê muita bobagem em relatórios que saem com erros, é que tipo de desigualdade que estamos falando? É uma desigualdade de renda, ou seja, o fluxo que cada pessoa ganha ao longo do ano, ou é uma desigualdade de riqueza, o estoque, né? Então aquilo que foi acumulado ao longo do tempo. Porque você pode ter, por exemplo, pessoas que elas têm uma riqueza elevadíssima, mas ela tem uma baixa renda, como por exemplo, uma pessoa idosa que está lá numa mansão que ela herdou, está lá morando, mas ela recebe só uma pensão,
a renda dela é baixa, né? E vice-versa. Então a gente tem que também determinar que tipo de desigualdade que estamos falando. É desigualdade de renda, é desigualdade de riqueza, né, Rui? Exatamente, tem toda essa coisa de desigualdade de oportunidades, tem toda uma questão subjetiva aí que a gente precisa ir separando, dividindo, entendendo aos poucos. Então, a riqueza é um tipo de desigualdade, é o teu estoque, é o quanto de recursos você tem naquele momento. E a desigualdade de renda tem a ver com o fluxo, quanto você ganha, e isso faz toda a diferença. Qual é o outro aspecto que é importante? Agora o ponto que eu acho que aí é o grande pecado capital quando vão analisar a desigualdade, que o Taleb até fala que muitos economistas eles têm dificuldades de pensar em termos dinâmicos e eles não se entendem muito bem com coisas que se movem. Então as pessoas vão lá e não consideram a chamada mobilidade dentro da desigualdade. Então você vai lá, tira uma foto da desigualdade naquele momento. Então tem lá o grupo das pessoas mais pobres e o grupo das pessoas mais ricas. Primeira pergunta que não se questionam, né? Será que as pessoas que estão no grupo mais rico são sempre as mesmas? Isso é uma pergunta fundamental. Será que as pessoas... Eu mesmo me perguntei muito esses Será dias. que as pessoas mais pobres são sempre as mesmas que estão lá? Será que não tem uma mobilidade? Ou seja, as pessoas jovens vão ao longo do tempo acumulando recursos e aí em algum momento elas vão chegar no topo lá de cima do grupo que as pessoas são mais ricas. Porém, vamos mostrar que o grau de mobilidade que uma sociedade permite, ou seja, quem está embaixo conseguir chegar em cima e quem está em cima ter a possibilidade de ir para baixo, vai depender de uma série de fatores, né? E é isso que faz toda a diferença, porque é muito importante que sempre vai haver desigualdade, a gente tem a distribuição da riqueza, ela é pela sua própria natureza desigual e segue uma lei de potência, em qualquer lugar sempre vão haver os mais ricos e os mais pobres, mas o problema é quando uma sociedade ela é estagnada e não tem mobilidade social. Quando o pobre ele está fadado a ser pobre pro resto da vida, porque ele não tem nenhuma oportunidade estatística, né? Nenhuma igualdade estatística, não tem nenhuma chance, e o rico também, por mais que faça bobagem, que não se esforce, que seja sempre da conveniência, ele sempre vai ficar rico. Esse tipo de sociedade é extremamente perigosa. Já uma sociedade que tem uma desigualdade, mas que tem a mobilidade, ela funciona. E aí, no mundo tem todo tipo de economia, né? Tem algumas com mobilidade, com diferença. A gente vai explicar. Dito isso, então, a gente tendo feito essas 3 perguntas essenciais antes, a gente vai entender agora que tem 2 tipos de desigualdades. Por isso que o capítulo do livro, o capítulo 7 do livro Skin in the Game, fala desigualdades e desigualdades. Você tem uma desigualdade que é boa, que ela vem fruto do quê? Do talento natural daquela pessoa, da inventividade dela, da capacidade dela de gerar valor à sociedade. Então esse tipo de desigualdade é bom, porque ela inspira, gera incentivo, você admira essa pessoa. E você tem a desigualdade ruim, que é o quê? É aquela pessoa que ela não gera valor à sociedade, porém ela está enriquecendo devido à proximidade que ela tem ao poder. Então ela consegue uma série de privilégios, ela consegue alguma regulamentação para o setor dela para ela ficar protegida, não é verdade? Ela não coloca a pele em risco, ela não se esforça, ela sempre aposta no mais conveniente. Então, a desigualdade boa vive la différence, não é isso? Vive a diferença. As pessoas têm que ser diferentes. Umas pessoas vão se esforçar mais, vão correr mais risco e merecem ser mais ricas, né? Ou ter mais destaque, ou ter mais reconhecimento. Outras pessoas não. Elas vão se esforçar menos, elas têm outros objetivos, talvez elas nem queiram, de fato, ser muito ricas de dinheiro, elas têm outros tipos de propósito, e essa diferença é sadia, boa e gera mobilidade, não tem problema nenhum. Agora, a desigualdade ruim é o gato gordo, né? É quando você pega algumas peças de um sistema dinâmico e vivo e complexo como é a sociedade, e você congela, trava, você fixa algumas dessas peças. Aí o sistema todo... Exatamente, chama rent-seeking, né? A busca pela renda. Então imagina a situação, ao invés de você estar numa concorrência para ver quem vai ofertar produtos, serviços cada vez melhores e mais baratos para a sociedade, gerar valor, não, você concorre para ver quem vai conseguir mais favores e mais benesses daqueles que estão no poder.
Então, tem uma outra característica que a gente até falou num dos primeiros programas, que é que quanto mais centralizado o poder de determinado país, mais fácil pequenos grupos conseguirem bater lá na porta e influenciar as decisões. Né? Com certeza, essas pequenas minorias organizadas que acabam assaltando, né, o sistema e ficando com todo o resultado pior, sem correr risco e sem o risco da mobilidade. Exatamente. Né? O que faz uma pessoa se mexer é o risco dela perder o que ela tem e também a motivação de poder ganhar, né? De ter as mesmas condições que todo mundo. Richard, contando tudo isso, explicando essas diferenças, mostrando que existem desigualdades diferentes, algumas boas e outras ruins, o que deixaria o mundo mais justo? Como é que a gente faria para continuar tendo algum tipo de desigualdade, mas aumentar a justiça e aí, claro, também aumentar a mobilidade? O Taleb, como sempre, ele consegue resumir brilhantemente em uma frase a solução para tornar o mundo mais justo. É simplesmente chegar e falar, olha, vocês 1% mais ricos, a partir de hoje vocês também têm a probabilidade de deixar este grupo dos mais ricos a qualquer momento. Para vocês permanecerem no topo, vocês vão ter que fazer por merecer, tem que ser por merecimento, vocês vão ter que continuar o tempo inteiro gerando valor para a sociedade. Caso contrário, vocês vão deixar esse grupo dos mais ricos. E da mesma forma, né, quem está lá embaixo e gerar valor para a sociedade vai poder visitar e atingir o grupo de cima, né, Rocha? Isso, e a gente vai poder admirar as pessoas que correram o risco certo, não impuseram risco para a sociedade, só para si mesmo e conseguiram atingir a riqueza. Do mesmo jeito que a gente vai ver pessoas que eram muito ricas e que tiveram todas as oportunidades, mas que não quiseram colocar a pele em risco e acabaram saindo desse 1% mais rico. Então, se o cara quer permanecer no topo, você que me falou isso hoje, né? Ele tem que correr o risco, não é isso? Tem que fazer por merecer, porque justamente o que acontece, quando você tem esse tipo de sociedade, que você tem a desigualdade ruim dominando, você vai prender essa turma que está privilegiada aqui no topo de cima, eles não importa os erros que eles vão cometer, não importam se eles ofertam os piores produtos e serviços, eles vão permanecer impunes ali a qualquer tipo de erro ou problema. E da mesma forma, quem está lá embaixo não tem a probabilidade de conseguir atingir esse grupo de cima. Então, a gente tem que combater desigualdade? Sim, mas qual a desigualdade? A desigualdade ruim, a que vem fruto dessa aproximação com os grupos de poder, que aí se materializam em privilégios e etc. Então é muito importante a gente entender que tipo de desigualdade que a gente tem que focar. E como a gente disse, né, anteriormente, né, antes de falar em desigualdade, também olhar o que é a pobreza absoluta, porque se você olhar só esses coeficientes de desigualdade, você vai pegar países miseráveis que tem um coeficiente de desigualdade muito melhor que um país que já é considerado rico. Então a gente tem que tomar cuidado com essa falácia, né, que envolve a questão da desigualdade. Né? Exato. Algumas pessoas correm risco, merecem ser ricas, a gente não pode invejar nem querer que a solução parta de tirar a condição dela, mas a gente tem que criar condições de mobilidade. Quer dar uma olhadinha aqui nos recadinhos? Vamos conversar com a galera. O que a galera tá falando? Olha, tem bastante gente interagindo. Júlio Ferreira, Eliane Riso, Luciana Rosa, isso só vale... Tá muito rápido as mensagens. Amanda Ramos, galera, Fernando Rosa. Gente, o pessoal tá escrevendo, muita gente interagindo. Deixa eu ver, os que estão lá embaixo não tem poder nenhum. Olha, Fernando Rosa, é o seguinte, para responder a sua questão, quando você tem a desigualdade ruim, você tem realmente o jogo de soma zero. Ou seja, você está tirando de uma pessoa para dar para outra. Quando você tem só a desigualdade boa, que aí é o talento, a criatividade, a inventividade, aí você tem um jogo de soma positiva, ou seja, aí que tem a geração de riqueza. Mas a mensagem que o Taleb ele quer passar para nós nesse capítulo é que você tem que ter um sistema que o mais forte, ele tem que se sentir ameaçado, ele tem que sentir que ele pode ser extinto a qualquer momento, ele não pode ficar acomodado, ele não está numa situação perene, eterna ali, que ele não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, como o Rocha colocou no começo do programa, você tem que ter uma mobilidade o tempo inteiro saudável, né? As partes
práticas ruins sendo removidas e o sistema evoluindo, né? Claro, o que é um grande negócio? Um grande negócio é aquele que você paga 50 para fazer, você vende ele por 250, quer dizer, você tem uma margem enorme, mas para a sociedade vale 1.000. Se você consegue criar um produto em que você paga barato, você tem uma margem de lucro grande e isso te enriquece muito, e ao mesmo tempo você gera valor para a sociedade, você está make money. Make money é um conceito ou um termo que não tem no Brasil. No Brasil a gente fala ganhar dinheiro, e ganhar pressupõe que você está tirando de alguém, não. Se você criar, agregar valor para a sociedade, não tem problema nenhum se você tiver um iate ou um helicóptero, né? Quem critica isso de maneira isolada simplesmente é recalque, né? Então, Rocha, eu trouxe aqui alguns exemplos desses privilégios para as pessoas terem ideia e visualizarem bem. Vamos mexer na Vamos lá, né? Tipo, crédito subsidiado. Enquanto você aí, pequeno empreendedor, ou até para sua vida pessoal, você tem uma dificuldade absurda de conseguir crédito, simplesmente o cara vai lá, consegue bilhões, normalmente até a juro real negativo, né? Fazendo lobby. Que é o que aconteceu muito tempo aí, que a gente viu aqui no país, né? Que era a política dos campeões nacionais. Exato. E quem decidia isso? Era porque era o melhor produtor, etc. Não, era uma canetada, ó, você é meu amigo. Lobby e um motivo subjetivo. Qualquer tipo de patrocínio estatal, você monta algum espetáculo, alguma coisa aí que se você colocasse lá para ofertar no mercado, ninguém ia aparecer. Isso. E aí você tem esse patrocínio e fala, não, eu achei legal, vou usar o dinheiro público aqui, vai ficar bacana. Exato. Não tem uma justiça nisso. Outra, tarifas de importação. Você tem uma indústria ali que não é competitiva, os produtos eles não são bons. Ah, não, mas vamos proteger porque eles têm que se desenvolver. E aí o Brasil, como por exemplo, se a gente for acompanhar um dos países mais fechados do mundo, e quanto tempo que a nossa indústria está sendo protegida, o que adiantou, né? Ver se a gente Quanto mais protege, mais frágil fica. Isso é um princípio básico. Outros exemplos, agências reguladoras ou regulamentações que você fala, olha, aqui no meu setor cria uma regulamentação absurda, porque eu não quero que nenhum concorrente tenha capacidade de conseguir entrar aqui nesse setor. Aí você cria oligopólios, né? E aí o oligopólio é uma fonte total de desigualdade ruim, né? Vamos voltar agora para 2008, crise mundial. Ah, você, na época que estava indo tudo bem, vocês bancos, ganhava dinheiro, bônus. Ah, agora a gente afundou, a gente está quebrando. Quem que vai socorrer a gente, né? O dinheiro de quem? Do contribuinte, da sociedade. Principalmente crash lá nos Estados Unidos, os grandes bancos de investimento. Outra coisa que é importante também falar, que contratos superfaturados, corrupção, todo tipo de coisa entra nessa conta também, claro, de desigualdade ruim. Dessa desigualdade ruim. E não tem mobilidade, né? Porque tudo é por favor. Então, se você gostou do conteúdo, está acompanhando a gente, tá lotado o programa, hoje é um sucesso, clica e se subscreve e assina a nossa lista VIP para receber todos os conteúdos. Vai ter conteúdo exclusivo essa semana, muito, muito bom. Richard, semana que vem, do que nós vamos falar? Qual que é o assunto? Olha, é um assunto para complementar o que a gente está tratando aqui. Vamos devolver o poder às pessoas. Como? Através da descentralização. Então você que gosta também, por exemplo, de Bitcoin, criptomoedas, de modelos descentralizados, assiste o próximo episódio que vai ser imperdível para você. O que eu acho muito legal do conteúdo que a gente traz aqui do Nassim Taleb é que a gente, num programa, ensina a investir de uma maneira definitiva e abre o olho de todo mundo e dá uma ferramenta na mão da pessoa. E na outra a gente fala de economia, de sociedade e consegue entender as diferenças. E isso vai deixando a gente cada vez mais preparados em todos os pontos de vista. Então, vamos aprender a devolver o poder para as pessoas, para que a sociedade possa se desenvolver, principalmente o Brasil possa se desenvolver de uma maneira sadia. Vamos terminar então o programa com uma frase incrível do Taleb. Coloca na tela aí pra gente, por favor, a frase que o Richard vai ler. Olha só, essa frase acho que resume toda a mensagem que a gente tentou passar hoje. Temos uma classe de pessoas que ama teorizar e se engajar em uma falsa solidariedade enquanto mantém seus próprios privilégios, não é? Então uma sociedade com bastante hipocrisia, vale a pena ler, volta aqui pra gente, Matheus, vale a pena com certeza ler o livro, ele é emocionante quando ele trata disso, e você que tem ideologia, que quer ajudar o mundo, vai entender quais os esforços certos para ajudar o mundo, e também como ganhar dinheiro e poder se tornar antifrágil, porque se você não progredir, não for uma pessoa antifrágil com skin the game, também não dá para ajudar ninguém.
Então, mais um programa incrível. Passou muito rápido esse, hein? Isso aí. Muito obrigado, Richard. Muito obrigado a todo mundo. Tenham todos uma ótima quarta-feira à tarde, uma ótima quinta, um final de semana incrível. Semana que vem a gente está de volta. Um abração, pessoal. Até semana que vem.